Vocês já perceberam que o afeto mais democrático e primitivo da humanidade é o medo? Especialmente nós somos uma geração apavorada. Nós temos medo de envelhecer, medo de engordar, medo do glúten, medo de ficar sem bateria no celular, medo de não sermos relevantes. No evangelho de hoje, Jesus está enviando os 12 apóstolos em missão. É o famoso discurso missionário. E não é o discurso de boas-vindas, é quase um aviso de guerra. Vocês vão ser perseguidos, traídos, levados a tribunais. É quase engraçado porque nesse mundo de tantos coaches, de tantos que dizem, vai lá, tudo vai dar certo, você é um campeão, você só precisa se esforçar para conseguir. Vamos utilizar uma linguagem positiva. Jesus não faz isso. Pelo contrário, ele diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E é exatamente nesse contexto de perseguição iminente que Jesus repete 3 vezes a mesma ordem, não tenhais medo. É no meio dessa tempestade anunciada que ele diz, nada há de encoberto que não venha a ser revelado. A palavra que o texto grego usa para encoberto é kalipto. É a mesma raiz de apocalipse, que significa literalmente tirar o véu. Reparem na beleza disso. O que parece escondido, abafado, sufocado pelo medo, um dia será desvelado à luz. Jesus não promete que não haverá escuridão. Ele promete que a escuridão não é a última palavra. É algo que chama a atenção aqui neste evangelho. Jesus, ele disseca aqui a psicologia do medo com uma precisão quase cirúrgica. Ele distingue aqui 2 tipos de temor. Há o medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E há um outro temor, mais profundo, esse último dirigido a Deus, porque ele diz, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Pois bem, aqui é fácil de entender mal, minha gente. Parece que Jesus está trocando um medo por outro. Tenham medo de Deus em vez de ter medo dos homens. Mas a palavra hebraica por trás dessa ideia é a palavra que significa temor de Deus. Não é pavor, é reverência, é assombro. É aquele frio na espinha diante de algo infinitamente maior que nós. É o temor de quem ama e não quer decepcionar. Não é o terror de quem foge do castigo. Não. É o temor de quem ama, de quem não quer ferir o amado. E vejam como Jesus, no mesmo fôlego, desarma qualquer pavor. Numa virada poética e filológica maravilhosa, ele pergunta, não se vendem 2 pardais por umas moedinhas? Vejam, o pardal era a carne dos miseráveis. O pardal não valia quase nada. E Jesus conclui, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. É impressionante isso. Deus não ama a humanidade no atacado, em massa, com uma estatística. Não. Ele ama no fio por fio, nome por nome, pessoa por pessoa. O Deus cristão, minha gente, não é um relojoeiro cego do universo que criou o mundo e foi tirar férias. Não. Ele é um pai de uma providência tão detalhista, tão escandalosamente atenta, que ele sabe o número dos nossos cabelos. É o cúmulo do cuidado. E sejamos honestos, muitos de nós gastamos fortunas com shampoos anti-queda, implantes. A gente chora, não é? Cada fio que fica no ralo do banheiro. E aí, Deus, numa ironia divina nesse evangelho, diz, eu conto todos eles. Você vale muito mais do que pardais. Isso nos mostra, minha gente, que a raiz do nosso medo é a sensação de orfandade. Quando eu acho que sou um acidente cósmico, um punhado de carbono vagando no espaço,
Eu tenho que me defender de tudo e de todos. Mas aí quando eu descubro que o Senhor do Universo, o Criador do Universo, conhece todos os detalhes da minha insignificância, aí tudo muda. Tudo ganha um novo sentido. Aí a gente realmente é curado. Aqui a gente pode lembrar da história fascinante de Thomas More, o grande chanceler da Inglaterra no século XVI. Um homem brilhante, viu? Culto, cheio de ironia, de humor. Quando o rei Henrique VIII exigiu que ele traísse sua consciência e a igreja para aprovar um divórcio ilícito, Thomas More recusou. Ele foi preso na Torre de Londres e condenado à decapitação. Ali ele ficou cercado por lobos que podiam matar seu corpo. Mas ele não se entregou para o lixão da Geena. Diz a tradição que, quando ele estava subindo no patíbulo para ter a cabeça cortada, ele, com um humor tipicamente britânico, pediu ao carrasco que o ajudasse a subir as escadas. E aí ele disse: para descer eu me viro sozinho. E depois ele afastou a sua barba do machado e disse: a minha barba não cometeu traição ao rei. Que senso de humor. Que senso de humor. Apenas um homem curado, apenas um homem que tem em si a certeza que tem os cabelos contados por Deus, pode brincar com a própria morte. Pode brincar com essas situações, consigo mesmo. Esse é um grande sinal de gente curada. É quando a pessoa brinca consigo mesmo. Brinca com suas falhas, com suas fragilidades, com sua pequenez. É dele, é deste homem, né, Thomas More, São Thomas More, a oração preferida do Papa Francisco. O Papa Francisco divulgou muito essa oração e ele dizia que rezava todos os dias essa oração. Olha que lindo, ele diz: Senhor, dai-me uma boa digestão, mas também algo para digerir. Concede-me a saúde do corpo com o bom humor necessário para mantê-lo. Dai-me, Senhor, uma alma simples que saiba aproveitar tudo o que é bom e puro, para que não se assuste diante do pecado, mas encontre o modo de colocar de novo as coisas em ordem. Concede-me uma alma que não conheça o tédio, as murmurações, suspiros e lamentos. Eita, isso aqui é a oração que a gente tem que fazer nesse mundo de hoje. Uma alma que não conheça as murmurações, os suspiros, os lamentos. E ele continua: e não permitais que eu sofra excessivamente por esse tão dominante ser que chama eu. Eita, que coisa. Dá-me, Senhor, senso de humor. Concede-me a graça de compreender as piadas, para que conheça na vida um pouco de alegria e possa comunicá-la aos demais. Amém. É bonito, é lindo isso. Thomas More morreu dizendo: sou o bom servidor do rei, mas eu sou o primeiro servidor de Deus. E aqui está o ponto central, porque o medo dos homens nos escraviza, mas o temor a Deus, que não é pânico, mas um respeito apaixonado pelo amor do Pai, nos liberta de todos os outros medos. Pensem, minha gente, quantas vezes na nossa vida o medo nos calou. O medo do que vão pensar, do que vão dizer, de perder o emprego, de ficar mal na foto, de não pertencer mais ao grupo. Pode haver um medo de ser visto como antiquado por crer. O medo de dizer numa roda de conversa que vai à missa, que reza, que acredita. É exatamente aqui nesse ponto que Jesus aperta: quem me reconhecer diante dos homens, também eu reconhecerei diante do meu Pai. A fé que não se confessa, meus irmãos, a fé que não se proclama, aos poucos deixa de ser fé e vai virando apenas uma opinião privada, guardada na gaveta. Por isso, professemos a nossa fé. Amparemos a nossa fé na bonita palavra de Jesus hoje: vós valeis mais do que muitos pardais. Escreva essa frase esta semana, relembre esta frase esta semana no seu dia a dia: vós valeis muito mais do que pardais. A gente deve repetir isso. Devemos recuperar, minha gente, a nossa dignidade de filhos amados.
coragem, confiança. Aquele que cuida do passarinho inútil, do pardal sem valor, cuida de nós, da nossa família, da nossa saúde, da nossa alma. Não desanimemos, porque o Senhor está conosco nas batalhas visíveis e invisíveis. Confiemos que a vida entregue nas mãos de Cristo é a vida mais segura que se pode viver, ainda que o mundo inteiro desabe ao redor. Que a gente possa viver com o coração cheio de esperança, sem a maquiagem da vaidade, sem as amarras da fobia humana. E que a Virgem Maria, aquela que permaneceu de pé, destemida aos pés da cruz, enquanto o mundo parecia desmoronar, interceda por nós. Ela não teve medo dos que matavam o corpo do seu filho, porque sabia que o amor é mais forte do que a morte. Que ela nos ensine a coragem de ser quem somos diante de Deus. Que ela nos ensine que valemos bem mais do que muitos pardais. Assim seja. Amém. Esta semana nós vamos celebrar a festa da Natividade de São João. É o único santo que celebra-se a Natividade, porque geralmente o santo se celebra o dia da sua Páscoa. E é uma ironia, porque São João foi também o santo que mais utilizou, pelo menos, o discurso do desaparecimento, ou seja, ele queria desaparecer para Cristo aparecer. E, no entanto, celebra-se, no caso de João, o único santo, a Natividade e a sua memória. É claro, com exceção de Nossa Senhora e do próprio Jesus Cristo. Então vamos celebrar essa festa bonita. Aqui no Nordeste a gente celebra de um modo tão especial. Boas festividades para você e sua família. Compartilhe o nosso podcast, outras pessoas precisam ouvir esta palavra. Um grande abraço para você e até o próximo episódio, se Deus quiser.